Eu acordei cedo naquele dia, mais cedo do que costumo acordar desde que completei 69 anos. A casa estava quieta, o ar parado, e a luz da manhã entrava pela fresta da janela com aquela calma que só existe quando não há planos, quando você tem tempo demais e ninguém esperando por você. Era meu aniversário, e mesmo que eu fingisse que não me importava mais, uma parte teimosa dentro de mim ainda esperava um parabéns, pai, tô passando aí mais tarde. Ou até aquela ligação apressada da minha filha, feita sempre no intervalo das tarefas do dia dela, como se fosse um favor cumprir aquele ritual. Levantei devagar, senti o estalo do joelho direito, o mesmo que machuquei no trabalho décadas atrás, quando ainda carregava caixas pesadíssimas sem reclamar porque tinha 3 bocas pequenas em casa esperando pelo jantar. Me apoiei na mesa, respirei fundo e fui preparar café. Foi nesse intervalo entre passar o pó, ligar a cafeteira e deixar a água correr que o celular vibrou 3 vezes seguidas dentro do bolso da calça que deixei pendurada na cadeira. Vibração curta, contínua, aquela que só acontece quando é notificação de grupo. Grupo da família. Meu coração bateu um pouco mais rápido. Não por expectativa de festa, eu já tinha passado da idade de esperar essas coisas, mas porque eu queria, pelo menos naquele dia, ser visto. Só isso. Ser lembrado. Ser considerado pessoa. Peguei o celular sem pressa, talvez por medo do que eu já sentia que vinha. Deslizei o dedo e abri o aplicativo. As mensagens estavam lá no topo da tela, todas enviadas pela minha filha, Renata. A mesma filha que sustentei até os 27 anos, quando ainda não tinha emprego fixo. A mesma a quem dei o carro quando o primeiro neto nasceu. A mesma que há 3 anos eu ajudei a sair de uma dívida que o marido dela fez, por engano. Estava lá, escrito sem dó, sem hesitação, como se estivesse pedindo pão na padaria. Ninguém vai à sua festa. Cresça. Li uma vez. Não entendi. Li a segunda. E dessa vez, entendi tão bem que senti minha coluna ficar mais curva, como se alguém tivesse colocado peso sobre ela. A palavra cresça doeu de um jeito que eu não esperava mais sentir nesta idade. Como se eu fosse infantil, por ainda querer presença, afeto, consideração. Como se eu fosse um velho bobo que deveria saber o próprio lugar. Como se eles tivessem evoluído e eu tivesse ficado para trás. Havia outros membros no grupo. 2 netos adolescentes, meu ex-genro, que ainda permanecia ali por educação, meu irmão que raramente fala, mas ninguém respondeu. Nenhuma defesa, nenhuma reação, nem mesmo um emoji sem graça para aliviar o impacto. Nada. O silêncio deles gritou tão alto quanto a frase dela. Fiquei ali, sentado na cadeira da cozinha, segurando o celular com a mão firme, e por alguns segundos achei que meu peito fosse falhar. Não falhou. Ele apenas endureceu. Senti um calor subir no corpo inteiro, mas não era raiva. Era claridade. Era como se, de repente, eu tivesse enxergado todos os anos em que fui diminuído, usado, tratado como recurso e não como pai. Os cartões que eu pagava, o aluguel que eu bancava para Renata e o marido dela, o carro que estava no meu nome, as contas que eles empurravam para mim, as ligações que só vinham quando eles precisavam de algo. O "você é forte, pai, você aguenta mais um pouco", dito sempre que eu expressava cansaço. Tudo isso desceu pela minha garganta como um gole de água fria. Eu sabia que era dali que a história começava a se partir. Não quando ela mandou a mensagem, mas quando eu a li pela segunda vez. A segunda leitura é sempre a verdadeira, porque é quando a gente admite que aquilo não foi erro, não foi impulso, não foi brincadeira. Foi intenção. E naquela frase havia intenção. Ninguém vai à sua festa, cresça. Ela podia ter dito, estamos ocupados. Vamos remarcar. Não deu esse ano, pai. Mas não. Ela escolheu as palavras com precisão cirúrgica, como quem quer ferir sem sujar as mãos. Como quem chama de infantil alguém que só queria um bolo simples na mesa e um abraço.
Eu senti meus olhos arderem, mas não chorei, não por orgulho, e sim porque eu precisava estar inteiro para o que estava prestes a decidir. Eu respirei fundo, fechei a tela do celular e escrevi apenas uma palavra: entendido. Sem ponto final, sem interrogação, sem emoção. Uma palavra que carregava tudo o que eu não diria. E então, sem hesitar, fiz aquilo que eles nunca imaginaram que eu faria. Do mesmo celular, ainda com a mão firme, entrei no aplicativo do banco. Abri a tela dos pagamentos agendados. Procurei o débito automático do aluguel de R$ 5.500. O mesmo aluguel que eu pagava há 2 anos para Renata morar em um condomínio que eu jamais tive condições de pagar para mim mesmo. Um lugar com piscina, academia, segurança na portaria. Toquei no botão cancelar. O celular pediu confirmação. Eu confirmei. Um clique. Só isso. Um clique que separou o pai que aceitava tudo do homem que finalmente acordou. Depois disso, abri a outra tela. A do financiamento do carro que eu ainda pagava porque estava no meu nome, embora ela dirigisse todos os dias. Vi a foto do veículo, vi o saldo restante, vi o valor da parcela. Naquele instante entendi que nada daquilo era meu de verdade, nem o carro, nem a casa, nem a família que eu achava que tinha. Só existia enquanto eu pagava. E então, pela primeira vez em muito tempo, senti minha respiração ficar leve. A leveza de quem percebe que não precisa continuar. A leveza de quem finalmente entende que não é amado, apenas utilizado. Eu desliguei o celular, terminei de preparar meu café e sentei à mesa. Tomei o primeiro gole em silêncio, olhando para a janela, ouvindo o barulho dos carros lá fora, como se o mundo seguisse normalmente enquanto dentro de mim um terremoto silencioso acontecia. Não havia grito. Não havia impulso, não havia vingança, havia decisão, a primeira de muitas, a que abriria caminho para tudo o que viria depois, o carro retomado, os cartões cancelados e, principalmente, o fim daquela relação desequilibrada que eu chamei de família por tempo demais. Mas naquele instante, naquela manhã, tudo começou com isso. Uma frase que me envelheceu 10 anos e uma resposta curta que me devolveu a vida. Entendido. Quando desliguei o celular e deixei que aquela única palavra, entendido, ecoasse dentro de mim, senti uma espécie de calor antigo subir pelas veias, uma memória adormecida que parecia sussurrar que aquela decisão não tinha nascido naquele instante, mas vinha sendo construída há anos, talvez décadas, em pequenas peças que eu fui recolhendo sem perceber. Enquanto terminava meu café, o gosto amargo misturado ao silêncio da casa me fez lembrar de como tudo começou, lá atrás, quando Renata ainda era só uma menina de 8 anos com os dentes tortos e os cabelos sempre embaraçados porque ela nunca deixava a mãe pentear sem reclamar. Eu era mais jovem, mais disposto e trabalhava dobrado para que ela tivesse uma infância melhor do que a minha. Porque quando você é pai pela primeira vez, acredita piamente que o amor que você dá retorna na mesma medida, que criar bem significa ser tratado bem no futuro. Ninguém conta que às vezes não volta. Lembro de quando trabalhava na transportadora, carregando caixas até o limite das costas, e chegava em casa tarde, com cheiro de poeira e suor, mas sempre tentava fazer Renata rir antes de ir dormir. Eu guardava moedas para comprar figurinhas, fazia bonecos improvisados com meias velhas, inventava histórias porque a televisão vivia com chiado e não pegava canal direito. Não era luxo, nunca foi, mas era presença. Era esforço, era amor, e eu achava que isso bastava para criar raízes. Com o tempo, Renata cresceu. Adolescente difícil, mas nada fora do comum. Tinha suas crises, suas brigas com a mãe, seus silêncios longos. Quando engravidou do primeiro filho aos 22, lembro como se fosse agora da ligação tremida que ela me fez chorando, dizendo que tinha medo, que não sabia como contar para a mãe, que não sabia se conseguiria ser mãe também. Foi a primeira vez que senti que ela realmente precisava de mim como adulto, não apenas como pai, e eu respondi da forma que sempre respondi: eu estou aqui.
Eu estive, sempre estive. Ajudei com fraldas, com consultas médicas, com comida. Quando o genro perdeu o emprego, fui eu quem pagou o aluguel por 4 meses. E eu não contava isso para ninguém, porque carregar a família na minha cabeça era algo natural, algo que se faz sem alarde, sem esperar medalha. Depois veio o segundo neto, e com ele as despesas cresceram, os pedidos cresceram, a urgência deles cresceu, enquanto eu diminuía. Quando Renata precisava de uma entrada para alugar uma casa melhor, eu dei. Quando precisava trocar de carro porque o antigo vivia quebrando, fui eu quem assinou o financiamento no meu nome, porque o dela tinha restrições. Cada parcela eu paguei como quem paga a própria paz, mesmo sabendo que aquela paz nunca chegava. Houve uma época em que Renata me ligava todos os dias. Pai, o cartão passou do limite, você pode ver? Pai, o boleto venceu, você consegue pagar hoje? Pai, o fulaninho precisa de material escolar. E mesmo cansado, mesmo com as costas doendo, mesmo com a preocupação crescendo como uma pedra dentro do estômago, eu sempre dizia sim. Eu dizia sim porque achava que estava protegendo ela, evitando que o mundo a machucasse, fazendo por ela aquilo que ninguém fez por mim. Eu dizia sim porque acreditava que um dia ela olharia para mim como alguém que tinha sido mais que um pai, tinha sido um porto. O tempo passou e, aos poucos, aquela ligação diária virou ligação semanal, depois quinzenal, depois mensal, até sumir quase por completo. A comunicação só retornava quando havia necessidade financeira. Eu não percebi isso logo de início. É sempre difícil admitir que a própria filha vê você como carteira, não como família. Mas hoje, olhando para trás, percebo claramente. Lembro de uma conversa específica, alguns anos atrás, quando ela me ligou dizendo que não podia pagar o aluguel. Eu perguntei o que tinha acontecido, se precisava de ajuda para reestruturar as contas, e ela respondeu com aquela leve impaciência que só pessoas acostumadas a receber sem esforço têm. Pai, é só o aluguel. Você sabe que esse mês foi complicado. E eu, sem pensar 2 vezes, paguei. A partir dali, virou hábito, virou obrigação. Tornou-se algo automático. Ela começou a viver como se meu esforço fosse permanente, infinito. Uma tábua de salvação garantida, como se eu tivesse obrigação de sempre abrir mão de algo meu para garantir algo dela. E eu fazia. Eu fazia porque meu coração era maior que meu entendimento, porque eu confundia amor com servidão, porque achava que segurar o mundo nas costas era minha função. Até que, sem perceber, um dia me vi num ciclo onde pagar a vida deles parecia mais urgente do que cuidar da minha. Em algum momento, deixei de comprar meus próprios remédios, porque aquela semana tinha material da escola das crianças. Deixei de consertar meu chuveiro porque o carro dela precisava de revisão. Deixei de fazer mercado porque havia contas deles vencendo. Erros meus, erros que hoje encaro com clareza, mas que na época eu chamava de sacrifício. A verdade é que, enquanto eu tentava protegê-los de tudo, eles cresciam acreditando que era meu papel ser sempre fraco, para que eles sempre fossem fortes. E talvez por isso aquela frase no grupo da família tenha doído tanto. Talvez porque, naquele instante, percebi que eles não apenas se acostumaram com tudo que fiz, mas passaram a achar que eu devia fazer, que minha existência estava condicionada a servi-los. E quando um homem já cansado, já velho, já gasto, percebe isso, algo dentro dele se quebra devagar, silenciosamente, como um copo que racha antes de estilhaçar por completo. Eu fiquei sentado na cozinha lembrando de tudo isso não por saudade, mas para entender o exato momento em que me perdi como pai e me transformei em provedor cego. E foi revendo essas lembranças que percebi que o que Renata fez no meu aniversário não foi surpresa, não foi novidade, não foi um choque espontâneo. Foi apenas a soma lógica de todos os anos em que ela me viu abaixar a cabeça. Foi a consequência de eu ter ensinado, sem querer, que meus sentimentos eram descartáveis. Cada aluguel pago, cada carro cedido,
Cada conta quitada reforçou essa ideia. Eu ajudei a construir a imagem de que eu estava ali para carregar tudo, e quando finalmente esperei que me carregassem um pouco, nem que fosse só com um abraço no meu aniversário, o que recebi foi: ninguém vai à sua festa, cresça, cresça. Como se eu fosse pequeno por querer aquilo que qualquer ser humano deseja, ser lembrado. Enquanto o café esfriava e eu revisava mentalmente tudo o que fiz por eles, algo se esclareceu dentro de mim. A decisão que tomei, cancelar o aluguel, retomar o carro, cortar os cartões, não nasceu naquele dia, não foi impulso. Ela vinha sendo cultivada em mim há anos. Eu só não via. Ou talvez visse e não tivesse coragem de admitir. Mas ali, sentado na cadeira com o coração duro e a mente limpa, eu finalmente entendi o tamanho da minha própria história. E que a frase da minha filha não foi o começo de nada. Foi apenas o estopim de um fim que eu vinha adiando desde sempre. Enquanto eu continuava sentado naquela cozinha silenciosa, com a xícara esfriando lentamente entre minhas mãos, percebi que a mensagem do grupo da família não tinha sido um raio caindo do nada. Ela era apenas o momento mais explícito de uma verdade que já vinha sendo sussurrada há anos. Uma verdade que eu preferi ignorar, para não admitir que estava perdendo o lugar que acreditava ter dentro da minha própria casa emocional. Porque a verdade é que os sinais estavam lá, pequenos no começo, quase invisíveis, mas constantes, como ferrugem que começa num canto da porta, e quando você percebe, já tomou a estrutura inteira. Lembro exatamente do dia em que senti a primeira pontada disso, embora na época eu tenha engolido e seguido em frente. Era um domingo à tarde, e eu tinha ido visitar Renata para deixar um brinquedo que comprei para meu neto mais velho. Bati na porta, ouvi passos leves, e quando ela abriu percebi que algo estava diferente. Não foi um olhar direto de irritação, nem uma fala agressiva. Foi a ausência de entusiasmo. Aquele tipo de ausência que você só percebe quando já conhece a presença. Ela não sorriu, não me abraçou, não disse "Oi, pai", como sempre fez por anos. Ela apenas abriu a porta como se abrisse para o entregador de aplicativo. Entrar na casa dela naquele dia foi como entrar em lugar que antes era meu refúgio e de repente se tornou território neutro. Eu tentei conversar, tentei perguntar como estavam as coisas, mas sentia a pressa no jeito dela responder, como se tudo o que eu dizia fosse interferência num dia cheio que não incluía minha presença. Quando fui embora, ainda lembro de ouvir a porta sendo trancada imediatamente atrás de mim, como se eu fosse um estranho e não alguém que sustentava parte da vida deles. Depois vieram as pequenas piadas, sempre disfarçadas de brincadeiras inocentes. Em uma ocasião, enquanto eu tentava ajudar a colocar a mesa para o jantar, o genro soltou rindo: "Deixa, sogro, você já está aposentado até de arrumar mesa." E Renata riu junto. Eles riram como se fosse engraçado eu ser visto como alguém ultrapassado, inútil para tarefas simples. Eu forcei um sorriso para não deixar o clima pesado, mas senti um aperto no peito, algo que dizia que aquilo não era só brincadeira. Era percepção. Era como eles realmente me viam. Eles começaram a tomar decisões familiares sem me incluir, como quando mudaram as crianças de escola e só me avisaram depois, num tom casual, como se fosse algo secundário. Eu achei estranho não me pedirem opinião, já que sempre me pediram quando o assunto era dinheiro ou matrícula. Mas percebi ali que a minha utilidade se limitava ao bolso, não ao afeto. Houve também a vez em que cheguei na casa deles sem avisar, coisa que sempre fiz e nunca foi problema. E encontrei todos na sala, com pizza, filmes e risadas, um típico sábado de família. Quando toquei a campainha, o clima mudou. Eles demoraram para abrir a porta, e quando abriram, parecia que eu tinha interrompido algo proibido. "A gente não te chamou porque achou que você ia estar cansado", disse Renata, mas o olhar dela entregava que a verdade era outra. Eu já não fazia mais parte do núcleo.
Eu era um satélite orbitando uma família que só me puxava quando precisava de algo. O sorriso do meu neto mais novo foi o único sincero naquele dia. Ele correu para me abraçar, e justamente por isso, Renata o chamou de volta com certa pressa, como se quisesse controlar até a espontaneidade dele. Depois desse dia, as visitas diminuíram ainda mais. Outro sinal veio de forma quase cruel de tão sutil. Era o aniversário do meu neto mais velho e eu comprei um presente que ele havia pedido meses antes. Um videogame caro, mas que eu consegui comprar parcelado. Quando cheguei na festa, Renata agradeceu, mas com aquele sorriso tenso, seco. A noite seguiu, as crianças brincaram e tudo parecia normal. Até que, quando me despedi para ir embora, ouvi o genro dizendo para ela, achando que eu não escutaria: "Ele podia parar com essas coisas, né? Só atrapalha a gente a educar." Aquilo entrou em mim como ferro quente. Eu ali, fazendo esforço enorme para dar algo que o menino sonhava, sendo visto como alguém que atrapalhava. E pior, como alguém que não tinha mais lugar nem mesmo para amar meus netos. Eu não confrontei, não questionei, não perguntei. Apenas desci as escadas devagar, com uma estranha vertigem, como se eu estivesse desaparecendo aos poucos do mundo deles. Houve incontáveis outros momentos em que percebi a mudança, mas um episódio em especial ficou guardado como alerta, embora eu só fosse interpretá-lo como alerta anos depois. Renata me ligou um dia pedindo para eu ficar com os meninos por algumas horas, enquanto ela e o marido resolviam uma coisa urgente. Eu, como sempre, disse que sim. Fiz almoço, brinquei com eles, ajudei no dever de casa. Quando ela voltou para buscá-los, percebi que estavam arrumados, vestidos como para um evento. E estavam. Tinham ido visitar a mãe do genro, ficado lá a tarde inteira, enquanto eu ficava com as crianças, sem sequer saber que havia uma visita em família acontecendo. Eu, o pai dela, não fui convidado. Nunca mais fui convidado para nada. E no lugar dessa dor, ela ainda tentava me fazer acreditar que estava me fazendo um favor em me deixar ficar com os netos. Esses momentos foram se acumulando como poeira sobre um móvel esquecido, até que criou uma camada grossa o bastante para que eu não conseguisse ignorar. E mesmo assim, continuei deixando passar, porque admitir que estava sendo excluído é admitir a solidão. E ninguém quer admitir que está sozinho, justamente dentro daquilo que mais investiu na vida: a família. Houve também o episódio do restaurante, um que na época eu minimizei, mas que hoje vejo como crucial. Renata marcou um jantar de aniversário para o marido e, empolgado, perguntei se eu poderia ir. Ela disse claro, pai, mas no dia, quando cheguei ao restaurante, percebi que tinham reservado uma mesa apenas para 4 pessoas e eu seria o 5º. A hostess me explicou que não havia lugar e Renata, sem jeito, disse: "Pai, desculpa, achei que você não viesse." Eu tinha confirmado dias antes. Mas ali, no meio do restaurante, com gente olhando, percebi que não foi erro. Foi escolha. Eu voltei para casa naquele dia dizendo a mim mesmo que ela estava distraída, mas a verdade era que eu já estava sendo empurrado para fora do círculo que eu ajudei a construir. E como esquecer o dia em que fomos ao shopping e ao estacionar o carro, ela pegou a chave da minha mão e disse: "Deixa que eu dirijo, pai. Você já não tem os reflexos de antes." Eu fiquei quieto, mas aquilo me corroeu, porque eu sabia que ela não estava preocupada. Ela estava impaciente. Ela queria controlar a situação, queria me colocar no lugar de incapaz. Aos poucos fui percebendo que tudo que eu fazia, dizia, sugeria, era recebido com uma condescendência irritante, como se eu fosse uma criança grande que precisava de supervisão. E é estranha a sensação de ser considerado infantil justamente por aqueles que você criou. É uma inversão dolorosa, uma humilhação silenciosa. Mas a pior parte não foi nenhuma dessas. A pior parte foi perceber, devagar e tarde demais, que em algum momento, sem eu notar,
Eu deixei de ser prioridade e virei opção. E depois deixei de ser opção e virei incômodo. E depois deixei de ser incômodo e virei responsabilidade involuntária. E por fim, deixei de ser responsabilidade e virei problema. E problemas, na cabeça de quem não quer compromisso, não se convidam para festas. Se ignoram, ou se mandam calar, ou se manda crescer. Então, quando li a frase no grupo da família naquele dia, ninguém vai à sua festa, cresça. Percebi que ela não era ataque isolado. Era apenas a primeira vez que minha filha disse em voz alta aquilo que já vinha mostrando há anos. E talvez por isso, ali sentado na cozinha, eu compreendi com uma clareza cruel que eu já não pertencia mais àquele lugar, àquela família, àquele enredo. E que por isso mesmo eu precisava sair antes que me expulsassem de maneiras ainda piores. O resto da manhã do meu aniversário se arrastou como se o tempo tivesse decidido caminhar mais devagar, só para me obrigar a olhar para a realidade sem distrações. Depois de ler aquela mensagem no grupo da família, a frase que me cortou por dentro, eu tentei ocupar a mente com qualquer coisa que não fosse o peso da solidão. Mas tudo que eu fazia parecia amplificar o vazio que já vinha se acumulando ao longo dos últimos anos. Lavei a louça, arrumei a mesa, varri o chão como quem tenta organizar por fora aquilo que já está desmoronado por dentro. E mesmo sem admitir, eu ainda esperava num canto teimoso do meu peito que talvez alguém me ligasse, talvez um neto me mandasse áudio, talvez minha filha percebesse o que tinha escrito. Mas o celular permanecia imóvel sobre a mesa, silencioso, exibindo apenas a tela apagada como se fosse um espelho de tudo que eu estava sentindo. Olhei para ele diversas vezes, até que finalmente entendi que não haveria resgate naquele dia. O bolo que eu havia comprado na véspera estava sobre a bancada, ainda fechado na caixa da padaria. Não era nada grande, era um bolo simples de chocolate, do tipo que eu sempre gostei. Eu havia pensado em cortar alguns pedaços para compartilhar com Renata e os meninos, talvez levá-lo para a casa dela, como fiz tantas vezes em aniversários passados. Era tradição minha tentar aproximar a família em datas especiais, mesmo quando só eu parecia me importar com isso. Mas naquele ano, eu ainda tinha alimentado a esperança infantil de que seria diferente. Que seria uma celebração simples, um pequeno encontro, algo que me fizesse sentir parte de algo maior do que minhas próprias paredes. E perceber, de repente, que eu era a única parte daquela equação que ainda acreditava nisso, foi como engolir uma pedra. Abri a caixa do bolo, cortei um pedaço pequeno e coloquei num prato. Sentei à mesa e comi em silêncio. O gosto era bom, mas parecia distante, como se eu estivesse comendo algo que não me pertencia mais. Cada garfada parecia um lembrete de que aquela celebração era só minha, e não porque eu queria assim, mas porque decidiram que eu deveria me acostumar com isso. Foi enquanto comia que ouvi a notificação do celular. Por um momento, um reflexo quase infantil tomou conta de mim. Uma faísca de esperança de que alguém estaria lembrando de mim. Quando alcancei o aparelho, meu coração deu um pequeno salto, mas a tela mostrou apenas uma promoção automática da farmácia. Nenhum parabéns, nenhuma mensagem. Eu apaguei a notificação e deixei o celular virado para baixo, como se isso pudesse afogar a sensação de abandono. Decidi, para não enlouquecer, abrir a janela da sala. O vento entrou leve, carregando o cheiro de algum almoço de domingo vindo da casa de um vizinho. Crianças riam na rua, carros passavam devagar e tudo parecia seguir seu curso normal, enquanto eu me sentia estacionado no tempo, como se só eu tivesse ficado preso numa realidade paralela. O sol batia nas lajes, iluminava as plantas que eu cuidava no parapeito, e por um instante eu me perguntei se havia feito algo tão errado na criação da minha filha para merecer aquele tipo de indiferença. Mas imediatamente cortei esse pensamento, porque percebi que assumir culpa onde não há é o tipo de armadilha que me manteve preso por tanto tempo.
Não, eu não merecia aquele tratamento. Ninguém merece ser apagado do próprio aniversário. Foi então que, sem querer, abri as redes sociais e vi que Renata tinha postado stories. Não eram sobre mim, claro. Eram vídeos dela e do marido, rindo no carro, indo para algum lugar que eu não conhecia. Ela estava arrumada, maquiada, sorrindo com naturalidade, como se o dia não tivesse nenhuma importância relacionada a mim, como se não fosse meu aniversário. O que me atingiu não foi o fato de ela estar feliz. Deus sabe que eu sempre desejei a felicidade dela, mas o fato de que minha existência não atravessava nenhum centímetro do universo dela naquele dia. Em outro story, vi meus netos no banco de trás, comendo salgadinhos, rindo, brincando, e me ocorreu que ela talvez não tivesse sequer mencionado a eles que era aniversário do avô. Aquilo me deu uma pontada que foi mais funda do que qualquer outra, porque a paternidade envelhece, mas o amor pelos netos reacende algo que a idade tenta apagar. E ver que até esse laço estava sendo drenado pela indiferença deles me fez perceber que eu estava perdendo tudo devagar, sem aviso, sem briga, sem explicação. Apenas perdendo. Guardei o celular na gaveta da mesa de centro porque sabia que se continuasse olhando, abriria mais feridas do que respostas. Caminhei pela casa sem rumo, tocando objetos que ficaram sem significado, como se minha vida tivesse sido resumida àquele espaço silencioso que se tornava cada vez mais apertado, embora fosse o mesmo tamanho de sempre. Ao olhar para a estante, vi uma foto minha com Renata pequena, uns 6 ou 7 anos, abraçada ao meu pescoço como se o mundo inteiro coubesse ali. Eu sorri quando tirei aquela foto, lembro bem. Lembro do calor do sol, do cheiro do protetor solar dela, do cabelo grudando no meu rosto. Lembro da sensação de ser herói. E olhar para aquela foto naquele dia doeu como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Sentei no sofá e fiquei ali por um tempo que não sei medir. Horas talvez, ou minutos longos demais para serem apenas minutos. Eu não chorei, mas senti a garganta arder. O tipo de ardência que não vira lágrima porque o corpo já está cansado de sentir. E foi nesse silêncio que entendi que aquele aniversário não era sobre o que faltava à minha volta, mas sobre o que faltava dentro da minha própria filha. Não era minha festa que estava vazia. Era a capacidade dela de reconhecer onde veio, quem a criou, quem se desgastou para que ela pudesse estar naquele carro, naquele restaurante, naquela vida confortável que não existiria sem meus sacrifícios. O silêncio deles naquele dia falou muito mais que a frase no grupo, porque a frase era só uma confirmação. O verdadeiro recado era a ausência. Era o fato de que ninguém, absolutamente ninguém, achou necessário aparecer, enviar mensagem, fazer um gesto mínimo. E é impressionante como o vazio pesa. A ausência tem uma gravidade própria. É mais pesada que qualquer objeto físico. Eu finalmente levantei do sofá, lavei o prato do bolo e fiquei olhando a pia vazia, a água escorrendo, como se ela lavasse não só o prato, mas algo dentro de mim. E foi aí, sem espetáculo, sem raiva, sem plateia, que entendi. Aquele dia era o fim de uma ilusão que eu carreguei por tempo demais. Uma ilusão chamada família. E foi nesse exato instante, enquanto secava as mãos no pano de prato, que percebi que eu ainda tinha uma coisa que eles esqueceram que eu possuía: autonomia. Eu podia dizer basta. Podia me retirar. Podia fazer escolhas. O aniversário que começou com abandono terminou com clareza. E essa clareza, que no início parecia amarga, se transformaria em combustível para tudo que eu faria nas próximas horas. Porque naquele dia, enquanto eles viviam como se eu não existisse, eu finalmente comecei a existir para mim mesmo. Passei o restante daquela tarde caminhando pela casa como alguém que revisita as próprias ruínas, tocando objetos que antes tinham significado e agora pareciam apenas lembranças de um homem que acreditou demais. Cada canto da sala carregava fragmentos de anos,
em que me dediquei inteiramente à família, que hoje fazia questão de ignorar o meu aniversário. Abri gavetas, mexi em papéis antigos, encontrei contas que paguei para Renata sem nunca ter recebido um agradecimento verdadeiro. Encontrei recibos de compras que fiz para o meu genro quando ele estava numa fase difícil. Encontrei até uma anotação antiga do dia em que Renata pediu ajuda com o aluguel pela primeira vez. Olhar para tudo aquilo foi como ver uma linha cronológica da minha própria ingenuidade. E mesmo assim, naquela tarde silenciosa, eu ainda tentava entender onde foi que tudo desandou. Em que momento o pai virou sombra, o avô virou funcionário não remunerado, o homem virou dispositivo automático de resolver problemas. Não encontrei a resposta em lugar nenhum, mas encontrei algo que parecia maior do que qualquer justificativa. Encontrei a certeza de que precisava parar de me torturar com explicações. As pessoas mostram quem são nos pequenos gestos, e minha filha vinha mostrando há muito tempo. Depois de revisitar essas memórias espalhadas pela casa, fechei a última gaveta e me sentei na beirada da cama. Aquele quarto era pequeno, simples, mas tinha sido meu porto seguro em tantos momentos. Naquele instante, porém, parecia mais um abrigo improvisado de alguém que tinha sido empurrado para os bastidores da própria vida. O sol que entrava pela janela já estava mais fraco, indicando o fim da tarde. E eu me senti cansado, como se tivesse carregado cimento o dia inteiro. Mas era apenas o peso emocional de entender que, naquele aniversário, eu estava completamente sozinho. E não por acidente, mas por escolha deles. Peguei o celular novamente. Não para ver mensagens, pois sabia que não havia nenhuma, mas porque senti que precisava encerrar aquele capítulo com alguma atitude concreta. A palavra que eu havia escrito mais cedo, entendido, ainda estava lá, no grupo da família, recebida e visualizada sem resposta. Ninguém se desculpou, ninguém tentou amenizar, ninguém mandou sequer um emoji para aliviar a situação. Era como se minha concordância com a falta fosse conveniente demais para eles. Como se meu silêncio fosse exatamente o que esperavam de mim. Obediência. E foi exatamente nesse ponto que algo dentro de mim mudou. Eu me levantei devagar, como quem emerge de um poço fundo, e senti a estranha, porém poderosa sensação de que, se eles não tinham espaço para mim, eu poderia finalmente parar de reservar lugar para eles na minha vida. A decisão que tomei não veio com explosão nem rompante. Veio como um sussurro, como se uma voz interna, que ficou soterrada sob anos de bondade mal distribuída, finalmente tivesse força para vir à tona. Olhei ao redor do quarto, vi a pilha de contas minhas que eu ainda precisava organizar. Vi a caixa com documentos do carro que Renata usava. Vi os papéis do banco sobre o financiamento. Vi os extratos que mostravam o aluguel de 5.500 debitado religiosamente todos os meses. De repente percebi algo tão simples e tão óbvio que cheguei a rir, um riso breve, quase triste. Tudo aquilo estava no meu nome. O carro era meu, o aluguel saía da minha conta, os cartões eram meus. A dependência financeira que eles tratavam como direito era, na verdade, escolha minha. Nada me obrigava a continuar. Nada além do hábito de amar sem limites e de aceitar ser desvalorizado em troca de migalhas emocionais. E naquele aniversário vazio, aquele hábito finalmente encontrou seu limite. Fui até a cozinha novamente, não porque precisava de água ou comida, mas porque precisava caminhar enquanto organizava mentalmente os passos que tomaria dali em diante. Lembrei de cada situação em que fui diminuído, ignorado, trocado por conveniência. Lembrei do olhar cansado que Renata dava quando eu pedia algo simples, como uma carona para o médico. Lembrei das respostas curtas, das desculpas vazias, dos aniversários anteriores em que ela chegava atrasada, sempre com pressa, e dizia: "Não posso ficar muito, pai. Tenho compromisso."
Lembrei do último Natal em que comprei presente para todos, inclusive para o marido dela, que sequer olhou nos meus olhos enquanto agradecia, e percebi que aquele padrão não era pontual, era estrutural. Eu tinha virado pano de chão emocional, algo que só é notado quando sai do lugar. E naquele dia, resolvi sair. Peguei novamente o celular, desta vez não para esperar uma mensagem, mas para abrir exatamente o aplicativo que sabia que mudaria o rumo da história, o do banco. A tela iluminou o ambiente escuro da cozinha, e ali, olhando meus próprios números, tive a clareza de que cada real que eu liberava para eles era um voto silencioso de que eu aceitava aquele papel de apoio invisível. Não era que eles dependiam de mim. Eu é que permitia que dependessem. Toquei na aba dos débitos automáticos. O aluguel de 5.500 ares estava lá, destacado entre os mais altos. A data de vencimento era dali a poucos dias, mas isso já não importava. Toquei em cancelar. O banco pediu confirmação. Eu cliquei em sim. A tela piscou, carregou e então exibiu a mensagem. Débito cancelado com sucesso. Senti uma onda quente percorrer meu peito. Não era raiva, era libertação. Fechei o aplicativo do banco e abri o do seguro do carro. Rolei a página lentamente, vendo a apólice, os valores, os documentos. O carro que Renata usava estava totalmente no meu nome, do financiamento ao seguro. Ela dirigia aquele carro como se fosse dela, postava fotos no painel como se ela tivesse pago, usava diariamente como se fosse direito e não concessão. Naquela hora, decidi que aquilo acabaria também. Liguei para a seguradora, ouvi a gravação automática, esperei ser atendido. O atendente surgiu com aquela voz treinada de quem tenta ser simpático. Expliquei que queria alterar o condutor principal do veículo e retirar o segundo condutor do cadastro. Ele confirmou alguns dados, pediu documentação e em poucos minutos estava feito. O carro já não estava mais liberado para ela dirigir legalmente. E eu sabia que aquilo seria apenas o começo do impacto. Desliguei a ligação e fiquei por alguns segundos parado, olhando para a parede da cozinha como se estivesse olhando para uma versão antiga de mim pendurada ali. Percebi que, durante anos, eu havia feito tudo no automático porque acreditava que só assim manteria minha família unida. Mas naquele aniversário, entendi que não havia família para manter. Havia conveniência. E conveniência não se desfaz com diálogo, se desfaz com ação. A última etapa foi ainda mais simbólica. Abri o aplicativo do cartão de crédito e busquei a seção dos cartões adicionais. Eram 2, um para Renata, outro para o marido. Ambos com limite alto, ambos usados sem moderação, ambos pagos sempre por mim. Toquei no primeiro. Cancelar cartão adicional? Sim. Depois o segundo. Deseja cancelar? Desejo. A confirmação apareceu rapidamente, fria e objetiva, quase irônica. Cancelado com sucesso. Fechei o aplicativo e coloquei o celular sobre a mesa. Era como se eu tivesse tirado um colete de 10 quilos que usava sem perceber. Sentei novamente no sofá, agora com uma sensação estranha, uma mistura de vazio e força, como se eu tivesse perdido algo e ganhado outra coisa ao mesmo tempo. O silêncio da casa já não parecia acusação, parecia resposta. E entendi, finalmente, que a decisão mais importante do meu aniversário não tinha sido esperar uma festa, mas encerrar um ciclo. A partir daquele dia, tudo mudaria, para eles e para mim. E eu mal sabia que o que aconteceria nas horas seguintes seria o início do colapso da vida confortável que eles tinham construído em cima do meu sacrifício. No dia seguinte ao meu aniversário silencioso, acordei com a estranha sensação de que algo dentro de mim tinha se reajustado durante a noite, como se peças que estavam fora do lugar há anos finalmente tivessem se encaixado. Acordei antes do sol, coisa que não acontecia havia muito tempo, e percebi que, pela primeira vez em meses, não sentia aquele peso no peito ao abrir os olhos.
Era como se o simples ato de cancelar o aluguel, retirar Renata do cadastro do carro e cortar os cartões tivesse devolvido ao meu corpo uma espécie de dignidade esquecida. Levantei devagar, sentei à beira da cama e fiquei alguns minutos olhando o chão, sentindo o silêncio da casa não mais como acusação, mas como terreno neutro, onde eu finalmente podia decidir meus próximos passos sem interferências, desculpas ou pedidos. Quando entrei na cozinha, o sol ainda começava a nascer, tingindo a parede com uma luz alaranjada que iluminava o ambiente com uma calma quase simbólica. Preparei café sem pressa e me sentei à mesa com o celular ao lado, já sabendo que em algum momento as consequências do que fiziam naquela madrugada começariam a chegar. Mas naquele instante, havia apenas paz, e isso era suficiente. Enquanto bebia o café, lembrei de cada detalhe do processo que fiz no dia anterior. A notificação da seguradora confirmando a alteração no cadastro do carro, o cancelamento dos cartões adicionais, o encerramento do débito automático do aluguel. Parecia pouco se analisado frio, mas para mim representava algo monumental. A primeira vez, em toda a minha vida de pai, em que escolhi a mim antes deles. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. Em todos os anos, eu sempre me coloquei em último lugar. Sempre priorizei, sempre servi, sempre dei, sempre resolvi. Era como se meu papel estivesse escrito em alguma pedra invisível, o de carregar tudo sem reclamar. Mas naquele aniversário e naquele amanhecer, percebi o quanto esse papel vinha me consumindo, me apagando aos poucos, e decidi, com a tranquilidade que só chega depois de muito sofrimento, que não carregaria mais peso que não fosse meu. Eu já sabia que Renata descobriria tudo em poucas horas. Afinal, era início de mês e ela provavelmente estava contando com o aluguel pago, com o carro já pronto para sair, com o cartão para comprar as coisas das crianças. A previsibilidade dela era meu maior estudo. Sabia como ela pensava, como reagia, como reconstruía a narrativa sempre a seu favor, como fazia com que qualquer falha dela se transformasse em culpa minha. Então, coloquei o celular no silêncio, virei a tela para baixo e deixei que o dia seguisse seu curso. Se tivesse ligação, eu não ouviria. Se tivesse mensagem, eu não veria. Não era crueldade, era autopreservação. Por volta das 9 da manhã, enquanto eu tirava o lixo, ouvi a primeira batida insistente na porta. Reconheci o ritmo antes mesmo de ver o rosto. 3 batidas fortes, um intervalo curto e mais 2 rápidas. Era Renata. Não precisei olhar pelo olho mágico para saber que ela estava ali, provavelmente com expressão indignada, como se eu tivesse cometido um crime contra ela. Deixei que batesse. Ela chamou meu nome, primeiro num tom neutro, depois impaciente e por fim com aquele tom que usava quando queria impor autoridade. Pai, eu sei que o senhor está aí. Abra a porta. Mas eu não abri. Não era uma discussão que eu pretendia ter ali, naquele corredor estreito, com vizinhos ouvindo, com ela teatralizando uma indignação que não tinha raiz, só hábito. Ela bateu mais algumas vezes, disse, "É sério", e depois parou. Esperei alguns minutos até ouvir o som do elevador. Só então saí da cozinha e respirei fundo. Não porque estava nervoso, mas porque a calma exigia disciplina e eu estava aprendendo a exercê-la. Depois do meio-dia, quando finalmente peguei o celular, havia 8 ligações perdidas de Renata, 5 mensagens dela e 2 do genro. Não abri nenhuma. Apaguei tudo sem ler, porque eu sabia exatamente o que encontraria ali. Exigências, acusações, manipulações emocionais e uma tentativa desesperada de me fazer voltar ao papel que eu havia desempenhado por tanto tempo. Deixei que elas desaparecessem da tela como quem varre poeira. Liguei o celular novamente no silencioso e coloquei sobre a mesa, desta vez com a tela virada para cima, como quem diz a si mesmo que não precisa esconder nada. Basta não reagir.
O problema real, porém, apareceu às 3 da tarde, quando Renata finalmente parou de tentar me ligar e, percebendo que não teria resposta, decidiu agir. Ouvi o carro estacionando em frente ao prédio. O som do motor era inconfundível. Afinal, eu conhecia aquele carro melhor do que ela, porque era eu quem pagava cada detalhe dele. O barulho da porta batendo me fez entender que a tempestade havia chegado. Ela subiu as escadas porque nunca gostou de esperar o elevador, sempre reclamando de algo, da demora, do calor, da vida. E quando bateu na porta desta vez, bateu com força suficiente para que qualquer pessoa do andar pensasse que havia um incêndio ali dentro. Respirei fundo, levantei e abri a porta apenas pelo vão da corrente. O rosto dela estava vermelho, os olhos arregalados, e a postura era de alguém que se sentia traída por algo que nunca lhe pertenceu. "Pai, o que é isso?" Ela perguntou, segurando o celular com a notificação do cartão cancelado aberta na tela. "Meu cartão não passou no mercado. Eu tive que deixar tudo no caixa. O que o senhor está fazendo?" A frase, "meu cartão", quase me fez sorrir, porque nada naquele cartão era dela. Mas eu mantive a expressão neutra, sem elevar a voz, sem permitir que minha calma fosse roubada. Apenas disse: "Cancelei. Não preciso continuar pagando o que não é meu." Ela ficou alguns segundos em silêncio, talvez porque jamais esperou ouvir aquilo de mim. "Como assim cancelou? E o aluguel?" "O aluguel não caiu." Eu disse apenas: "Cancelei também." Ela arregalou os olhos ainda mais, como quem descobre que perdeu o chão. "Pai, a gente depende disso. Como o senhor faz uma coisa dessas no meio do mês? A gente tem contrato, tem responsabilidade, tem criança." Eu queria perguntar onde estava essa responsabilidade quando me ignoraram no meu aniversário, quando me expulsaram emocionalmente da família, quando usaram meu dinheiro como extensão da própria vontade. Mas não disse nada. Apenas olhei para ela com a tranquilidade que parecia incomodá-la mais do que qualquer grito. Ela continuou, agora com a voz embargada: "E o carro? O que é isso de retirar meu nome da seguradora? Eu fui parada hoje e o policial disse que só o senhor está autorizado a dirigir." "Pai, você quer me humilhar?" Eu respondi com a mesma frieza silenciosa que tinha guiado minhas decisões. "O carro é meu. Está no meu nome. Sempre esteve. Eu apenas ajustei o cadastro para refletir a verdade." Por um instante, ela ficou sem reação. Veio então a mudança típica dela, a passagem do ataque para a vitimização. "Eu não acredito que o senhor está fazendo isso comigo. Logo comigo, depois de tudo o que fizemos pelo senhor." A frase me atingiu de um jeito peculiar, não porque doía, mas porque finalmente entendi que ela acreditava realmente na própria narrativa. Eles se convenceram de que me ajudavam, quando na verdade eu sempre fui o que sustentou tudo. Era uma inversão cruel, quase patológica. "Vai embora, Renata," eu disse finalmente. "A conversa acaba aqui." Ela tentou entrar, colocou o pé na porta, mas eu a impedi com firmeza. "Pai, você está me abandonando," ela gritou. E o desespero já estava mais alto do que o assunto merecia. Eu apenas balancei a cabeça. "Não. Só estou devolvendo para vocês a responsabilidade que sempre foi de vocês." Fechei a porta antes que ela pudesse responder. Encostei a testa na madeira por alguns segundos, não por fraqueza, mas para inspirar fundo e confirmar dentro de mim que aquela decisão era definitiva. E era. Não havia volta. No silêncio que voltou a preencher a casa, eu senti pela primeira vez em muitos anos o peso do arrependimento se afastando e a sensação de autonomia se aproximando. E entendi que aquela decisão silenciosa seria o início de tudo que viria a seguir. O colapso, a implosão da conveniência e, finalmente, a construção de uma vida onde eu não fosse apenas o bolso de ninguém, mas um homem inteiro, dono de si. Aquela noite, depois que Renata foi embora, batendo os pés pelas escadas como uma adolescente contrariada e não como uma mulher adulta de quase 40 anos, a casa finalmente se estabilizou num silêncio que não parecia mais ameaça.
parecia começo. Era estranho, quase desconfortável no início, porque eu estava acostumado a viver num estado constante de alerta emocional, esperando a próxima ligação pedindo dinheiro, o próximo problema que só eu podia resolver, o próximo drama familiar que eu inevitavelmente seria convocado a apagar. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, não havia nada. Só eu, meu sofá, a lâmpada da sala acesa e uma sensação profunda, quase física, de que algo essencial em mim tinha se realocado. Não era alegria, porque alegria exige leveza, e eu ainda carregava o peso de todas as minhas escolhas passadas. Mas era firmeza. Uma firmeza que eu não sabia que ainda existia em mim. Fiquei sentado ali, olhando para os mesmos móveis de sempre, e reparei como a casa parecia diferente. Talvez não fosse a casa, talvez fosse eu. Quando a gente muda por dentro, até as sombras mudam de forma. Levantei para beber água e passei os olhos pela mesinha onde costumava deixar chaves, carteira e alguns papéis jogados. Entre eles estava uma cópia da chave do meu carro. Aquele carro que Renata usou por anos como se fosse dela, sem nunca considerar o custo, o seguro, o desgaste. Peguei a chave e a virei entre os dedos, sentindo o peso metálico contra a palma da mão. Parecia um símbolo, pequeno, mas poderoso, do controle que eu estava retomando da minha própria vida. Foi ali, olhando para aquela chave, que me dei conta do próximo passo que eu precisava dar. Não era só sobre cancelar cartões ou aluguel. Não era apenas sobre cortar o fluxo financeiro. Era sobre redefinir fronteiras físicas também. Era sobre impedir que continuassem entrando na minha vida como se minha casa fosse extensão da deles, como se eu estivesse sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para servir. Eu precisava encerrar todas as brechas, não por vingança, mas por proteção. Abri a gaveta onde guardava documentos antigos e encontrei a duplicata da chave da porta de casa que eu havia entregue a Renata anos atrás, numa época em que eu ainda acreditava que dar acesso irrestrito era prova de confiança e amor. Aquela chave já não fazia sentido. Era uma porta aberta para invasões emocionais, discussões inesperadas, exigências que entravam na minha sala sem pedir licença. Peguei a chave com cuidado, como quem segura uma coisa que já cumpriu seu papel, e a coloquei sobre a mesa com a decisividade de quem sabe que o ciclo dela terminou. Logo depois olhei para a porta. O trinco estava velho, enferrujado em algumas partes, e eu percebi que era simbólico demais continuar com aquela fechadura que já não representava nenhuma proteção. Como se eu fosse alguém fácil de entrar, fácil de manipular, fácil de percorrer. Então, naquela mesma noite, sem pensar muito, desci até a portaria e perguntei ao síndico se havia algum chaveiro de confiança por perto. Ele me deu o cartão de um rapaz que atendia até tarde. Liguei. 15 minutos depois, o chaveiro já estava ali, com ferramentas, parafusos e a habilidade silenciosa de quem já viu muita gente trocar fechaduras por motivos que nunca comenta. Ele me cumprimentou num tom profissional. Entrou, fez seu trabalho sem perguntar nada além do básico. E quando terminou, me entregou 3 novas chaves novinhas em folha. Peguei uma para mim, coloquei outra na gaveta de documentos e a terceira eu joguei no lixo assim que ele saiu. Não haveria cópias com ninguém, não haveria brechas. Fechei a porta nova, travei todas as trancas e senti uma calma pesada, profunda, quase ancestral, tomando conta de mim. Não era medo, não era isolamento. Era segurança. A segurança que eu nunca tive dentro da própria família. Algumas horas depois, como eu já esperava, meu celular começou a vibrar novamente. Primeiro Renata. Depois o marido dela. Em seguida, mensagens dos dois. Eu não abri nenhuma, mas vi pela notificação que o tom tinha mudado. As primeiras mensagens pareciam indignadas, como se eu estivesse cometendo um crime por assumir controle da minha vida. As seguintes pareciam nervosas. As últimas, desesperadas.
Eles dependiam completamente do meu dinheiro, do meu carro, dos meus cartões. Tudo que eu tinha suspendido não era apenas conforto. Era estrutura. Uma estrutura inteira sustentada por mim e destruída por uma palavra de 4 letras no grupo da família. Cresça. Muito tarde da noite, quando o celular já estava jogado de lado e minha mente começava a finalmente descansar, ouvi novamente batidas na porta. Não eram violentas como as da tarde. Eram rápidas, ansiosas, como quem tenta se conter para não escandalizar. Levantei devagar. Olhei pelo olho mágico e vi o genro de Renata no corredor, segurando o celular na mão como se fosse prova de um crime. Eu não abri a porta. Ele bateu de novo, chamando seu Paulo, como se fosse íntimo. Não era. Nunca foi. Ele só tinha acesso porque eu permitia que tivesse. Continuei em silêncio. Eu sabia que se abrisse a porta, haveria gritos, acusações, chantagens emocionais, tentativas de me culpar por coisas que eu não causei. E eu não estava disposto a ceder nem 1 centímetro. Ele ficou lá por alguns minutos, murmurando coisas que eu não conseguia ouvir direito, até que, percebendo que não teria resposta, foi embora. O som dos passos dele ecoou pelo corredor e desapareceu no elevador. Fechei os olhos e respirei fundo. O rompimento estava feito. Não era bonito, não era fácil, não era simples, mas era necessário. No dia seguinte, acordei com o celular fervendo de notificações. Não só deles. Minha irmã, que mal falava comigo. Um primo distante. Até uma vizinha que nunca lembrou do meu nome. Todos tinham recebido a versão da história que Renata provavelmente havia escrito em letras dramáticas, que eu abandonei a família, que eu tirei tudo dela de repente, que eu a deixei sem teto e sem suporte. Nenhuma palavra sobre o aniversário ignorado, sobre os anos de sacrifício, sobre os abusos financeiros, sobre o desprezo emocional. Nenhuma palavra sobre o fato de que nada daquilo era obrigação minha. Mas eu já conhecia esse jogo. Aquele não era o choramingo de quem ama. Era o grito de quem perde privilégios. Apaguei todas as mensagens, uma por uma, e por um instante senti uma pontada no peito, não de arrependimento, mas de luto. Eu estava enterrando a última esperança que tinha de que aquela família, um dia, pudesse voltar a ser algo parecido com o que já foi. Mas junto desse luto, havia uma sensação sólida, madura, definitiva. Eu não voltaria atrás. Não mais. A porta estava fechada, física e emocionalmente. E desta vez, a chave estava apenas comigo. Tudo aquilo que fiz, cancelar cartões, retirar privilégios, trocar fechaduras, não era vingança. Era o rompimento completo com o ciclo de exploração. Era finalmente assumir que amor não é servidão. Amor não é debitar a própria vida na conta dos outros. Amor não é apagar-se para sustentar o palco de ninguém. E enquanto eu preparava meu café naquela manhã, ouvindo apenas o som da chaleira e o bater suave da colher na xícara, percebi que o que eu fiz não foi destruir nada. Eu apenas devolvi a cada um deles aquilo que sempre foi responsabilidade deles. E o que eu estava construindo, sozinho, silencioso, firme, era a única coisa que eu já devia ter priorizado desde o começo. Eu mesmo. No terceiro dia depois do rompimento, percebi que a verdadeira tempestade não era o silêncio que eu senti no meu aniversário, nem a mensagem seca de Renata, nem o barulho das portas batendo quando ela saiu irritada da minha escada. A tempestade real começou quando eles finalmente entenderam, de fato, que tudo o que usufruíam vinha do meu bolso, do meu nome, da minha assinatura e da minha boa vontade. E que nada daquilo, absolutamente nada, era garantido. A primeira fase da reação veio rápida, quase instintiva, como defesa de animal acuado. Orgulho. Renata não me ligou naquele dia. O genro também não. Os dois se calaram como se quisessem provar que não precisavam de mim, como se o silêncio deles fosse suficiente para me fazer ceder. Eu reconheci esse jogo, porque é exatamente o que eles sempre fizeram quando queriam manipular alguma situação,
Sumiam, criavam distância, cultivavam o clima de culpa, até que eu procurasse por eles. Mas dessa vez a engrenagem travou, porque eu não fui atrás. E quando o orgulho deles não encontrou resposta, começou a se desfazer como papel molhado. A segunda fase veio no dia seguinte, por volta das 8 da manhã, quando meu celular começou a tocar sem parar. Era Renata. Ignorei. Ela insistiu. 10 chamadas em menos de 20 minutos. Eu deixei tocar até parar sozinho. Depois do último toque vieram as mensagens. Pai, precisamos conversar. O senhor está confundindo as coisas. Dá para falar 1 minuto? Tem coisas que o senhor não está entendendo. Li as notificações sem abrir as conversas e cada frase parecia carregada daquela urgência teatral que ela sempre usava quando queria reverter uma decisão minha. Mas não abri. Fiquei ali, sentado à mesa, observando o celular vibrar como se fosse um animal tentando escapar de uma armadilha. Quando percebeu que não teria meu retorno, Renata fez aquilo que sempre faz quando está acuada. Envolveu terceiros. A partir de então, começou a me ligar gente que não falava comigo havia anos. Primeiro minha irmã, depois uma prima que eu só via em velórios, depois até o pastor da igreja que eu frequentava no passado. Todos ligando com aquele tom de falsa preocupação, tentando entender o que estava acontecendo, mas preocupados apenas com o fato de que Renata estava pedindo ajuda desesperada e dizendo que eu havia virado as costas para a própria família. Não respondi nenhuma das ligações. Não devolvi nenhum áudio. Apenas desliguei o celular e voltei a guardá-lo na gaveta como quem guarda uma faca afiada longe do alcance. Era impressionante perceber como a narrativa deles se moldava rapidamente para transformar em minha decisão de autopreservação em abandono. Eu virei vilão de uma história onde fui herói por décadas. Mas o orgulho deles não durou muito. Quando bateram no muro da realidade, o aluguel atrasado, o cartão recusado, o carro sem autorização para ser dirigido por eles, a terceira fase veio: raiva, raiva crua, raiva descontrolada, raiva infantil. Naquela tarde, enquanto eu preparava um café simples, ouvi alguém bater violentamente na porta, tão forte que por 1 segundo achei que fosse arrombamento. Corri até o olho mágico e vi o genro. Ele parecia transtornado, o rosto vermelho, os cabelos bagunçados. Gritava meu nome como se eu fosse obrigado a atender, como se eu fosse funcionário dele. Seu Paulo, abra essa porta. O senhor está acabando com a nossa vida. Ele falava como se minha vida tivesse sido fácil. Como se eu não tivesse passado noites inteiras acordado trabalhando, economizando, deixando de viver, para que eles pudessem viver com conforto. Eu permaneci imóvel atrás da porta, ouvindo apenas, deixando cada palavra bater na madeira sem atravessar para dentro de mim. Em seguida, ouvi Renata chegar também chorando, soluçando, dizendo que eu estava transformando tudo em guerra, quando tudo o que eu fiz foi suspender aquilo que sempre foi meu. O carro, o aluguel, o limite do cartão, tudo era meu, e eu apenas puxei de volta. Mas para eles, meu gesto era agressão, porque dependência emocional sempre enxerga limites como ataques pessoais. Ela bateu mais algumas vezes, mas eu não abri. Aos poucos, os gritos foram diminuindo até virarem murmúrios. O genro dizia para ela: "Vamos embora, ele ficou maluco." E Renata respondia algo que não conseguia ouvir. No fim, os passos se afastaram, o elevador desceu e a casa voltou ao silêncio. Senti o corpo tremer um pouco, não de medo, mas de exausto reconhecimento. Ali estava a família que construí, gritando do lado de fora da minha porta, não porque me amava, mas porque perdeu acesso aos meus recursos. Era duro admitir isso, mas necessário. A quarta fase veio no dia seguinte, a suplicação. E essa, por incrível que pareça, foi a pior de todas, porque a raiva deles só me reafirmava que eu estava certo, mas a suplicação mexia com algo que ainda morava no fundo do meu peito, aquele desejo antigo de ser importante para eles.
Por volta das 10 da manhã, quando eu voltava da padaria com pão quente na mão, vi Renata sentada na escada do meu prédio. Os olhos inchados, o cabelo preso de qualquer jeito e um desespero tão visível que por um segundo meu instinto foi ir até ela. Mas parei antes que isso acontecesse. Ela levantou rápido quando me viu, veio em minha direção, tentou segurar meu braço, mas eu recuei um passo. Pai, por favor, me escuta, só me escuta. A voz dela estava baixa, quase quebrada. Eu respirei fundo e mantive distância. Ela não percebeu ou fingiu não perceber. Começou a falar rápido, atropelando sílabas. Disse que não esperava aquilo, que estava perdida, que eu tinha sido sempre o pilar da família, que sem mim ela não sabia o que fazer. Falou que o aluguel estava atrasado, que o dono do imóvel estava ligando, que o supermercado havia retido a compra porque o cartão não passava. E no meio daquele discurso dramático, ela disse algo que me atingiu como bofetada. O senhor não pode simplesmente parar de ajudar. O senhor faz parte disso tudo. Ou foi então que percebi o que ela realmente quis dizer. Eu não era visto como pai. Eu era visto como sistema de apoio obrigatório, uma extensão da vida dela, alguém que não tinha direito de escolher quando parar. Eu olhei nos olhos dela e respondi com calma, como quem entrega uma verdade que o outro nunca quis ouvir. Eu ajudei porque quis. E agora não quero mais. Ela ficou imóvel, como se minhas palavras fossem absurdas, como se eu tivesse cometido alguma blasfêmia. Pai, nós vamos ser despejados, ela disse. Eu senti a dor dela, mas também percebi que eram palavras usadas como armas. Você precisa resolver isso, ela completou. Eu balancei a cabeça devagar. Não, Renata, eu não preciso mais. Ela tentou argumentar, implorar. Tentou até usar os netos como última cartada. É por eles, pai, pelas crianças. Mas eu sabia que, se cedesse ali, voltaria para a prisão emocional que levei anos para construir com as próprias mãos. Peguei o pão, disse apenas boa sorte e subi as escadas com passos firmes. Ela ficou parada no mesmo lugar, sem entender como eu tinha me tornado alguém que não atendia mais aos pedidos dela. Mas ali, naquela subida lenta, senti que o rompimento estava completo. Não restava fiapo para a reconstrução. Não havia retorno possível. Renata poderia passar pelas fases que quisesse, orgulho, raiva, humilhação, súplica, mas nada mudaria o fato de que foi ela quem abriu a porta desse colapso quando escreveu "Ninguém vai à sua festa, cresça". Naquela noite, quando finalmente consegui dormir, percebi que algo dentro de mim tinha se assentado. A dor ainda estava ali, mas organizada. Não era mais tempestade, era terra firme. E eu sabia, com uma clareza que nunca tive antes, que dali em diante viria outra fase. Não deles, mas minha. A fase em que eu deixaria de ser sustentáculo e começaria a reconstruir tudo o que deixei pelo caminho enquanto carregava os outros. A fase em que eu descobriria quem eu era sem ser necessário para ninguém, além de mim mesmo. Nas horas que se seguiram ao confronto silencioso com Renata na escada do prédio, passei muito tempo caminhando pela casa, como se cada passo fosse uma tentativa de reorganizar a minha própria história. Não havia mais batidas na porta, nem ligações insistentes, nem mensagens implorando por explicações. O silêncio voltou a ocupar tudo, mas agora ele não tinha mais o peso sufocante de antes. Era um silêncio cheio, ocupado, importante. Era o som do espaço que finalmente eu tinha permitido existir entre eles e eu. Enquanto andava de um cômodo ao outro, empurrando a cortina para ver o movimento da rua, ou encostando as mãos na beira da pia, como quem tenta se estabilizar depois de uma longa tempestade, percebi algo que nunca havia encarado com honestidade. Eu não queria reconhecimento, nunca quis. O que eu sempre desejei era tão simples que até dói de admitir. Respeito. Aquele tipo de respeito que não precisa ser dito, que se demonstra, que se constrói no dia a dia, que se reforça nos pequenos gestos. Eu queria apenas isso, que olhassem para mim como alguém que importava não pelo que dava,
mas pelo que era. Por anos e anos, confundi amor com generosidade. Confundi presença com obrigação. Confundi sacrifício com identidade. Eu me doei tanto que virou parte da minha personalidade. E pior, eu me acostumei a ser admirado por ser alguém que nunca dizia não. Só que esse tipo de admiração não é amor, é dependência. E dependência sempre se transforma em abuso quando você tenta vencer a exaustão e se levantar. Esse pensamento veio enquanto eu passava a mão pelo trilho da janela, sentindo o metal frio, pensando em quantas vezes eu havia sentado nesse mesmo ponto esperando Renata me ligar, ou tentando não me sentir esquecido depois de mais um dia em que eles viveram suas vidas sem sequer lembrar que eu existo. Cada lembrança parecia uma ferroada pequena, mas constante. Era quase impossível identificar quando começou a doer pela primeira vez. Talvez tenha começado nos dias em que Renata já era adulta e parou de me ligar em datas importantes. Talvez tenha começado nos momentos em que ela chegava atrasada propositalmente nos encontros que eu marcava. Talvez tenha começado quando percebi que, nas conversas dela, eu aparecia apenas como referência mínima para justificar alguma vantagem. Meu pai pode pagar. Meu pai resolve. Meu pai tem um cartão. Ela falava do meu bolso, mas nunca falava de mim. A memória que mais voltou foi a da festa de aniversário dela, alguns anos atrás. Ela me convidou quase como um lembrete, e eu fui com um presente simples, embrulhado por mim mesmo. Quando cheguei, todos estavam ali, sorrindo, comendo, brindando, e eu percebi imediatamente que ninguém me esperava. Renata me deu um abraço rápido, daqueles que duram menos de 2 segundos, e logo voltou a conversar com as amigas. O presente que eu dei ficou esquecido sobre a mesa por horas, enquanto ela ostentava os outros que vinham de gente mais próxima, mais importante. Eu fiquei num canto, tentando não ser inconveniente, e no fim da noite fui embora antes do parabéns. Nenhum dos convidados percebeu que saí, e minha própria filha só me mandou mensagem 3 dias depois, agradecendo numa frase curta e automática. Quando senti que essa lembrança queria me levar para baixo, percebi que, naquela festa, ela me tratou da mesma forma que no meu aniversário. A diferença é que naquela época, eu ainda aceitava isso como normal. Hoje não. Sentei no sofá, ainda com o celular desligado na mesa, e comecei a entender que parte de toda essa dor vinha de uma fantasia que eu mesmo criei. A fantasia de que, se eu desse tudo, eles devolveriam metade. Eu acreditava que bondade era um investimento. Acreditei tanto nisso que nem percebi que, enquanto eu plantava cuidado, eles colhiam apenas conveniência. E quando percebi que não havia nada para colher de volta, já estava exausto demais para continuar fingindo. Peguei o celular, liguei e não olhei as mensagens. Eu sabia que estariam lá. Pedidos, desculpas rasas, justificativas frágeis, acusações disfarçadas de preocupação. Mas não abri nada. Deixei o aparelho ao meu lado e respirei fundo. E foi justamente esse ato simples, ignorar o celular, que me fez entender que eu tinha passado anos esperando por algo que jamais viria. Reconhecimento. Mas reconhecimento é frágil. Vem e vai conforme o interesse. Respeito não. Respeito é o que continua quando ninguém está olhando. E eu não era respeitado há muito tempo. Levantei do sofá e fui até a cozinha. Coloquei água para ferver e fiquei olhando aquele vapor subindo, se dissipando, como se o mundo me mostrasse que tudo o que a gente luta para segurar acaba escapando pelos dedos, se não tiver forma. Enquanto esperava, lembrei de uma conversa específica com Renata, anos atrás. Ela havia acabado de receber um aumento no emprego e estava animada, falando sobre planos, viagens, projetos. E eu, empolgado com a felicidade dela, perguntei se ela queria ajuda para organizar as finanças, já que tinha planos grandes. Ela riu e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Ai, pai, deixa isso para lá. Quem tem que pensar nisso é o Senhor."
Eu só vivo. Na hora, achei engraçado. Hoje, vejo que era um aviso claro. Ela não via a vida dela como responsabilidade dela. Via como responsabilidade minha. A água começou a ferver. Trouxe a chaleira até a mesa e fiz um chá simples, que eu quase nunca tomava. Mas naquele momento parecia necessário. Sentei e deixei o calor da xícara aquecer minhas mãos. E ali, sozinho naquela mesa, percebi com nitidez pela primeira vez a raiz do problema. Eu ensinei ao mundo, e principalmente à minha família, que meus limites eram flexíveis, que meu amor não precisava ser retribuído, que eu estava ali para sustentar tudo sem pedir nada em troca. Eu ensinei, eu permiti, eu aceitei. E foi quando percebi isso que entendi também algo doloroso, porém libertador. Se eu criei esse ciclo, eu também podia destruí-lo. Não era desamor o que eu sentia. Era libertação. Libertação da culpa que me fez doer as costas por anos, da vergonha de dizer não, da sensação de que eu precisava provar meu valor sendo útil. Pela primeira vez, eu queria ser apenas eu, sem precisar carregar ninguém. Eu queria existir sem pedir licença. E, principalmente, queria existir sem que meu valor fosse medido pelo quanto eu podia oferecer. Tomei o último gole do chá e senti o corpo aquecer de forma diferente. Não física, mas emocionalmente. Era como se eu tivesse aberto uma porta interna que permaneceu fechada durante décadas. Uma porta que dizia: você tem direito a si mesmo. Se isso soava simples para qualquer pessoa de fora, para mim era um terremoto. Decidi então que era hora de dizer a verdade. Não para eles, não por mensagens, não por reuniões dramáticas, mas para mim. A verdade que eu nunca tive coragem de admitir, porque ela desmontava toda a estrutura que eu construí com tanto esforço. Eu nunca quis ser herói, mártir emocional, pai exemplar, avô incansável. Eu só queria respeito. Só queria que, olhando para mim, minha filha dissesse: ele é importante. Eu queria que me vissem como homem, não como recurso. Mas eles nunca viram. E agora, eu finalmente entendia que não veriam. Fechei os olhos por alguns segundos e senti uma paz silenciosa, daquela que vem depois de se aceitar uma verdade difícil. E foi ali, naquela cozinha simples, que compreendi que o próximo passo não era convencer ninguém do meu lado da história. Era aprender a viver com a clareza de que eu não devia mais nada a ninguém. E que mesmo assim, eu ainda tinha muito a oferecer a mim mesmo. Na manhã seguinte àquele chá silencioso na cozinha, acordei com uma sensação estranha de leveza, como se durante a madrugada alguém tivesse retirado de cima do meu peito um peso que eu nem sabia medir. Era cedo. O sol mal tinha tocado as paredes, e ainda assim senti que o dia já começava diferente. Não havia a expectativa de ligações, não havia o medo de notificações, não havia a necessidade de verificar o celular para entender se eu tinha algum incêndio emocional para apagar. Era como se pela primeira vez em décadas eu tivesse acordado apenas para mim. Levantei lentamente, ajeitando a coluna, sentindo cada osso se encaixar, e caminhei até a sala com uma paz quase infantil, daquela que a gente sente quando descobre que ninguém espera nada da gente naquele dia. Preparei café sem pressa, ouvindo apenas o som do vento entrando pela janela levemente aberta. Enquanto a água esquentava, reparei no silêncio confortável que agora preenchia meu apartamento. Não era o silêncio carregado e tenso que senti no meu aniversário, porque naquele dia o silêncio era a ausência. Agora era a presença. A presença da minha própria companhia. Uma companhia que eu havia ignorado por tanto tempo, enquanto me dedicava a todo mundo menos a mim mesmo. Sentei-me à mesa com a xícara de café nas mãos e comecei a refletir sobre tudo o que tinha acontecido até ali. O cancelamento do aluguel, a retomada do carro, o corte dos cartões, as reações, a súplica, a raiva, o caos que se instalou na vida deles.
Toda aquela tormenta que girou ao redor de mim não era minha, era deles. E pela primeira vez, eu não estava mais no centro de uma confusão que eu não criei. Eu tinha me retirado do palco. Eu havia deixado de ser personagem coadjuvante da vida deles para finalmente começar a ser protagonista da minha. Enquanto tomava o café, percebi que a casa ainda carregava marcas de uma vida que não era exatamente minha. Objetos que Renata deixou, documentos antigos, fotos que já não tinham o mesmo brilho emocional. Parecia que minha casa também precisava renascer, assim como eu. Levantei, abri todas as janelas e deixei que o vento circulasse por tudo, levando consigo o último resquício daquele tempo em que eu existia para servir e não para ser. Resolvi arrumar a casa de verdade, não como tarefa doméstica, mas como ritual. Tirei panos velhos do armário, coloquei música baixa na televisão e comecei pela sala. Movi a estante alguns centímetros, não por necessidade, mas porque queria mudar o cenário. Tirei os papéis acumulados, esvaziei gavetas que guardavam contas que Renata deveria ter pago e nunca pagou. Recortes de jornais antigos, extratos de bancos que só me davam dor de cabeça. Cheguei numa caixa que guardava fotos antigas. Sentei no chão e fui abrindo uma por uma. Numa delas, Renata tinha uns 4 anos. Estava montada no meu ombro, sorrindo com aqueles dentes pequenos e desalinhados. Eu, mais jovem, com o rosto cheio de esperança. Vi meu sorriso naquela foto e senti vontade de perguntar a ele, ao homem que eu fui, se algum dia ele imaginou que aquela menininha de sorriso fácil escreveria "Ninguém vai à sua festa. Cresça", como se estivesse comentando sobre o clima. Mas percebi que não valia a pena questionar. O que fui está lá, congelado em fotos. O que sou agora é outra coisa. Guardei as fotos importantes e joguei fora as que guardavam dores escondidas. Era impressionante perceber como papéis e imagens podem pesar tanto sem pesar nada na balança. Continuei limpando, e enquanto passava pano nos móveis, senti que também ia passando pano em histórias antigas que eu precisava encerrar. Quando a casa finalmente estava arrumada, iluminada, arejada, parecendo outro lugar, olhei em volta e senti algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Aquela casa era minha. Não era extensão de ninguém. Não era depósito de problemas alheios. Não era base de operações de vidas que só me usavam como estrutura. Era meu refúgio, meu espaço, minha vida. Depois disso, decidi sair um pouco. Não para fugir, para ver o mundo de novo. Coloquei uma camisa leve, arrumei o cabelo como pude e saí para caminhar pelo bairro. O dia estava bonito, com um céu limpo que parecia querer me dar parabéns atrasado. Fui até a padaria, comprei um pão doce que não comia há anos e me sentei num banco da praça. A sensação de simplesmente estar ali, sem ter pressa, sem precisar resolver nada para ninguém, foi quase terapêutica. Enquanto observava pessoas passando, casais brigando, crianças correndo, idosos conversando, percebi como eu havia me afastado de mim mesmo ao tentar permanecer próximo de quem não me queria por perto. Passei tantos anos tentando fazer parte de uma família que só preencheu o espaço que eu abria, sem nunca abrir espaço para mim. Agora sentado naquele banco, percebi algo terrível e libertador. Eu estava renascendo tarde, mas estava renascendo bem. Voltei para casa caminhando devagar, como alguém que aprecia a própria companhia. E assim que entrei, tive o impulso de pegar uma folha de papel. Sentei-me novamente à mesa e comecei a escrever uma carta. Não para Renata, não para ninguém da família. Era para mim. Uma carta que dizia exatamente o que eu precisava ouvir, mas que nunca imaginei que diria com tanta clareza. Você não deve nada a ninguém. Você existe. Você importa. E pela primeira vez na vida, você tem o direito de cuidar de si. Guardei a carta dentro da gaveta principal da mesa, como quem guarda um lembrete para dias difíceis.
Fechei a gaveta com força suficiente para sentir que aquele gesto também era simbólico. Eu estava fechando um ciclo, encerrando um capítulo, respirando um novo ar. Mais tarde, fiz uma pequena refeição, li algumas páginas de um livro que estava abandonado havia anos, e quando a noite caiu, percebi o quanto aquele dia tinha sido transformador. Era como se fosse meu verdadeiro aniversário. A data do meu renascimento. O dia em que, finalmente, deixei de existir na sombra de expectativas alheias e passei a olhar para minha própria vida com olhos renovados. Antes de dormir, fiquei observando a lua pela janela. Uma lua grande e bonita, dessas que parecem estar olhando de volta. E ali, em silêncio, sem ritual, sem drama, sem plateia, fiz a promessa mais sincera que já fiz para mim mesmo. A partir dali, eu não pediria licença para existir. Existiria plenamente no ritmo que fosse, com a liberdade que a vida ainda me permitia. E se algum dia Renata quisesse me encontrar, seria no lugar onde nunca estive antes, no centro de mim mesmo, onde finalmente aprendi a ficar.